Bom dia, Igor. Bom dia. Felipe, Maísa, bom dia. Carol, Guilherme, bom dia. Bom dia, professor. Bem, né? Ei, Duda, bom dia. Olá, professor, bom dia. Bom dia. Bom dia, tio. Tudo bem, meninos? Bom dia. Enquanto vocês vão se ajeitando aí, capítulo 3, eu vou fazendo a chamada aqui, hein? João Vitor? Tá aí, João Vitor? Ô, tio. Ah, tá. Era só para confirmar. Bom Qual é dia, a João. página, Bruno? Página... Só um instante. Tá JV aí, eu tô fazendo a chamada, só confirmando, tá, João? Meninos, capítulo 3, página 2. Todo mundo está começando capítulo novo hoje. Professora de matemática, agora ciências. Na verdade, sim, a gente vai fazer uma revisão desse daqui, tá? Que vai ser para nossa avaliação. Carol, deixa eu ver. Carol é Ana Carolina, do 7º A, né? Sim. Beleza. Marina. Bruna, bom dia. Bom dia. Ó, se eu te chamar no meio da aula, você não responder, ai, ai, hein? César e Gabriel. Fazendo a chamada aqui, a gente vai conversar, hein? Página 2, capítulo 3, pessoal. Que página, tio? Página 2, capítulo 3. 12? 2, Guilherme. 2. A revisão, porque a avaliação seria do capítulo 4. É tão legal. Não.
Ou de botânica? É, eu queria que fosse. Vai ser a avaliação 2, tá? Guilherme, microfone, hein? Ai, ai. Isabela Calmon. Tute, quero ver. Professor, essa avaliação sua vale quantos pontos? Vai ser a primeira AV1, 10,5, tá? Bom dia, tio. Bom dia. Murilo, que chegou aí agora. Exato. Beleza. Pessoal, nós já vamos iniciar. Estou só finalizando aqui a chamada. Tio, que dia que vai ser sua prova mesmo? Minha prova vai ser dia 5/8, tá? Vocês vão receber o uniforme, tudo certinho aí, mas já podem fazer uma anotação. Professor, Oi, beleza? beleza. Deixa eu ver aqui todos. Eu acho que eu coloquei presença para todos. Pessoal, nós vamos iniciar então 10h40. Nós vamos começar aqui ó, na página 2 do capítulo 3. Novamente, né? Bom dia a todos aí e mais uma aula. Essa aula vai ser de revisão do capítulo, porque o capítulo 4, que nós estamos assim quase finalizando ele vai ser para a próxima avaliação, ok? Então, nós vamos trabalhar esse capítulo aqui, que a gente já tem as aulas lá no portal, vocês já assistiram, ok? Bom dia. Vocês já assistiram lá as aulas e nós já fizemos até uma certa revisão desse capítulo, já fizemos atividades. Vocês receberão um link, se ainda não receberam, hoje, provavelmente, de uma atividade avaliativa também, para compor lá os 9 pontos sobre esse capítulo. Então, para ficar fácil para a gente, vai ser todas as primeiras avaliações sobre ele. Depois, as próximas avaliações para finalizar o segundo trimestre vão ser sobre o próximo capítulo, ok? Então, por isso, vamos aproveitar bastante a aula hoje para poder revisar e tirar as dúvidas que forem necessárias. Ó, na semana passada, que foi a nossa primeira aula, nós não tivemos eu não fiz o controle da chamada. E agora, todas as aulas nós faremos esse controle para ter a noção de quais os alunos que estão assistindo a aula no momento ali com o professor mesmo, porque tem alguns que assistem depois, né? Mas nós faremos esse controle. Pode ser que eu faça a chamada no início, durante ou até mesmo no final. E também, se eu perguntar a algum aluno, pedir para participar, ele não responder durante 1, 2 vezes, eu vou entender que ele não está aí. Então, vou colocar a falta. Tudo bem? Outra coisa para a gente começar, qualquer aluno que atrapalhar, vou anotar aqui e já vai para a nossa avaliação da participação. Mas até então, as nossas aulas têm sido muito bacana. Para isso, mantenha os microfones desligados. Se quiser falar, à vontade, só um de cada vez liga o microfone e participa, para não virar bagunça. Bora lá, página 2, capítulo 3, que fala sobre terra e biomas. Nesse capítulo, já que em 7º ano nós estudamos bastante os seres vivos, né? Neste capítulo aqui nós estamos estudando um pouco da casa dos seres vivos, os habitats, os ambientes onde esses seres eles residem, né? Na maior diversidade possível de seres, nós vamos compreender quais são os seus habitats, tanto que aqui nós estamos estudando os biomas brasileiros, mas também os biomas mundiais. Para isso, nós precisamos compreender o que é bioma e também o que é ecossistema. Já na página 3, nós temos as definições básicas para isso. Como o tempo é bem curto, pessoal, nós não vamos ficar agarrado em partes, não. Só vou pincelar algumas partezinhas aqui, hein? Mais importantes. Olha só, biomas na Terra. Página 3.
esse termo bioma, nós precisamos saber já de mente aí o que significa isso, ok? Só que para compreender bioma, a gente tem que voltar lá nos níveis de organização dos seres vivos, dentro da ecologia, e entender que bioma, eles são formados por ecossistemas. Então, o que são biomas? Biomas é a formação ali de ecossistemas. Só que esses ecossistemas, eles estão formando a biosfera. O que seria a biosfera? Alguém querendo falar? Enzo? Oi. Não, achei que era você que tinha ligado o microfone. Não, né? Acho que é Rômulo, o microfone ligado. Bom dia, Rômulo. Entrei agora. Beleza, bom dia. Bom Vamos dia. continuar aqui então. Ótimo. Só vocês manterem ele desligado, depois podem ligar para participar. A biosfera, pessoal, ela é a esfera, ou seja, é o planeta como um todo onde que existe vida. Então, toda parte do planeta onde existe vida, a gente considera essa biosfera. E ela é formada por inúmeros ecossistemas. Ecossistemas são, o nome já diz, sistema quer dizer algo organizado, mas que tem a formação por aquilo que é considerado fator abiótico e também por aquilo que é considerado fator biótico, ou seja, aquilo que é vivo e aquilo que não possui vida. Então, todos os seres vivos, junto com água, ar, solo, temperatura, todos esses fatores, eles estão formando aí os ecossistemas. Tranquilo. Os ecossistemas são vários no mundo todo. Eles diversificam bastante, tendo ecossistemas de água doce, água salgada, terrestre e aí assim por diante. Só que esses ecossistemas, quando eles se unem, eles vão formar os biomas, ok? E os biomas, para eles serem formados, existem algumas características específicas que condicionam, que faz com que aquele bioma tenha uma classificação. Por exemplo, a questão do clima, a questão da cobertura vegetal, a diversidade dos seres vivos que existem lá e também o tipo de solo. Então, existem vários termos aí que definem, né, o que é um bioma. Vocês podem fazer aí uma anotação, podem grifar aí esses termos aqui, ó, cobertura vegetal, clima, diversidade dos seres, tá? Tudo isso compõe o bioma. Os biomas, pessoal, eles podem ser definidos como uma grande área, então, formada por um complexo de ecossistemas. Se a gente for analisar aqui nessa imagem que o livro didático traz logo embaixo aí, nós vamos entender a distribuição dos biomas no globo terrestre, né? Nós vamos ver aqui, ó, que tem uma legenda aqui do lado, onde que tem as cores e o nome do bioma. E aqui nós vamos ver a distribuição dele, né, nos hemisférios, no globo aqui, segundo essas colorações. Por exemplo, na região da América do Sul, que é a região que é onde nós residimos, né? Nós vemos aqui a presença de alguns biomas, como floresta pluvial tropical, nós vemos aqui a savana, ou também chamada de floresta sazonal, né, tropical, nós temos também presença de bosques, né? Então, existe essa distribuição, mas nós percebemos que em outros continentes nós vamos encontrar também esses biomas. Então, eles são frequentes, né? E distribuídos aí na parte mais diversa do globo. É claro que o clima, por exemplo, interfere. Tem bioma que ele é específico de clima frio. Se o continente tem um lugar que é frio, logo esse bioma é daquele lugar, ele não vai existir num lugar quente, né? Porque os seres são adaptados para o lugar frio, a vegetação é própria de lugar frio. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Então, entre os biomas aqui, pessoal, nós temos, vamos começar aqui, ó, os biomas mundiais. Nós temos a floresta tropical pluvial, esse é um bioma mundial, então quer dizer que ele está distribuído, né, em outras partes do planeta. A savana também, né? Aí aqui, ó, comparando esses dois que a gente já comentou em outras aulas. A floresta pluvial tropical, o nome já diz, ele é um bioma que ele está presente em um ambiente rico em água, né? Por isso o pluvial. O tropical é um clima mais quente, né?
E a questão da vegetação. Tem florestas, tem árvores de porte grande. Essa é uma característica, né, de um bioma mundial. Aí nós temos exemplo, floresta amazônica, floresta da América Central e a região central ali da África. Normalmente, a parte da África com a nossa região aqui no Brasil são muito semelhantes os biomas. Savana já é um lugar, né, com uma vegetação característica, um lugar mais seco, de clima bem quente, né, com umas árvores com caules bem apropriados, né? Não forma uma vegetação, uma floresta igual esse anterior, não é um lugar que tem muita água, logo as raízes das plantas, elas são raízes que vão, né, profundamente lá no solo em busca de água por causa dessa escassez. Aí nós temos como exemplo a savana africana e o cerrado aqui no Brasil, que parte de Minas Gerais, como um todo ali, uma grande parte, né, nós temos esse bioma. Deserto subtropical. Esse deserto, pessoal, ele já é um outro exemplo de bioma, ok? Onde que nós vemos aqui, ó, vegetação bem rasteira, bem baixinha, né? Com arbustos mesmo, com certos tipos de gramíneas, mas bem pouco frequentes. Nós vemos um solo bem arenoso, né? Porque essa região tem temperaturas elevadíssimas, muito fortes. Logo, tem uma escassez muito grande de água, as temperaturas oscilam bastante, mudam, né? Durante o dia muito quente, durante a noite a temperatura cai. Logo, a vegetação e os seres vivos que vivem nesse lugar, eles têm que ser bastante adaptados. Aí nós temos como exemplo os desertos, né, conhecidos, desertos arenosos da Austrália, por exemplo, ok? Alguma pergunta sobre esses 3 biomas, pessoal? Já de início? Não? Ok, então vamos continuar aqui. O campo, a gente vê aqui já um lugar, né? Como o nome já diz, um campo, a gente lembra de um campo de futebol, por exemplo. Por que campo? A gente imagina um lugar plano, com uma grama mais rasteira, sem muitas árvores, né? Sem uma vegetação muito grande, mais gramíneas mesmo. Os campos, pessoal, eles são lugares, biomas, né, que tem a presença de animais como lobos, raposas, uma grande quantidade de insetos, né? Esses são os principais. E as gramíneas, como eu disse, são aquelas plantinhas muito pequenas, o capim, né, que tem uma predominância. O deserto temperado, ele vai ter uma temperatura um pouco mais amena, mais baixa, né? É um lugar mais frio, ok? E nós temos como exemplo as pradarias na América do Norte, né? O Pampa na América do Norte e o Estepe na Ásia. Então, os nomes já dizem, são essas regiões de vales, né? Com uma grama, uma vegetação bem plana, que dá para a gente ver, assim, bem distante nele. Aí existe também os bosques, ou também chamados arbustos, né? Que são biomas de regiões que têm uma quantidade de chuva e ali tem temperaturas mais amenas no inverno, porém o clima, né, acaba sendo mais seco no verão e isso faz com que a vegetação ela seja essa arbustiva, não fique árvores de porte tão grande, né? Porque são árvores que têm raízes pivotantes, capazes de se filtrar no solo em busca de água, mas elas têm um caule mais contorcido também, uns formatos mais diferentes, né? Não são aqueles caules tão alongados a ponto de formar ali árvores com copas gigantescas. Nós temos como exemplo aqui as regiões sul da Europa e a área central do Chile. Então, um bioma característico também de clima com temperaturas mais baixas, né? E também é chuvoso. Outro bioma, a floresta sazonal temperada. Quando fala essa palavra sazonal, a gente entende que é uma região que oscila bastante, que muda bastante. Normalmente, muda ali o tempo chuvoso, muda ali a questão das temperaturas, né? Nós temos aqui um tipo de floresta, então nós vamos ter uma quantidade de vegetação de porte grande mais elevada. É comum da região do hemisfério norte, né? E é como característica principal aqui nós vamos ter o quê? A presença de neve no inverno. Então quer dizer que o inverno nesse tipo de bioma, ele é mais rigoroso, a ponto de nevar, né? E as estações
em que os dias eles acabam ficando mais curtos e vão existir ali, então, noites mais longas, né? Tendo aí uma limitação quanto à luminosidade. Logo, as plantas dessa região vão ter uma dificuldade maior para realizar o seu processo de fotossíntese, né? Vão ser plantas próprias adaptadas, né, para aquela região. Como vegetação aqui principal, existem os musgos, que a gente já está estudando lá em botânica, né? Os musgos, que são os tipos de briófitas, nós temos arbustos e árvores também de um porte maior. Lembrando que nessa região, as árvores é comum elas perderem a folha. Então, as folhas delas ficam mais amareladas e elas caem no inverno. São aquelas regiões, né, que fica bem as árvores sem folhas totalmente, a gente só vê galhos, né? Então, essa é um tipo de adaptação dessas plantas. Agora, pessoal, outro bioma, melhor, 2 biomas ainda nesta página, biomas mundiais, são floresta pluvial temperada, também é uma floresta, né, com uma região rica em água, mas ela vai ser ali encontrada nesse bioma na região da América do Norte e também na Oceania. Logo, vão existir árvores neste lugar, né, neste bioma de porte gigantesco, com mais de 100 metros de altura, é uma característica, né, desta região, e essas árvores são as sequoias, como exemplos principais aí, árvores que crescem bastante, comum ali nos Estados Unidos. Logo, esse tipo de bioma é um ambiente próprio para existir ali ursos, tá? Coiotes, lobos. Nós temos também um inverno que a chuva acaba sendo intensa, então a temperatura cai bastante neste lugar. Já no verão, a estação ela é bem seca, né? E os nevoeiros acabam sendo constantes. Então fica aquelas névoas, né? Aquelas fumaças entre essas árvores. Costuma ser cenários de filmes aí. Pessoal, a taiga, logo aqui embaixo, aí pela imagem a gente já entende logo que é uma região de clima bem ameno, né, com temperaturas baixíssimas. Nós vemos uma vegetação de coníferas, que são essas plantas, né, as gimnospermas que a gente está estudando no capítulo 4. São essas plantas em forma de cone, elas são próprias de regiões de gelo mesmo, regiões bastante frias, tá? Comum ali, ó, no Alasca, do Canadá, né, da Europa, da Ásia. Então, nós temos várias regiões que existem esse tipo de clima. Logo, se é uma região bem fria, né, com vegetações cobertas em certa época do ano por gelo, são poucos os seres vivos, né, a diversidade de seres que vão conseguir se adaptar. Então, a gente não vai ter uma diversidade tão grande que uma floresta tropical tem, né? Mas ali existem seres que são adaptados a isso. É comum a gente encontrar nessa região também lobos, ursos, tá? Tigres, coelhos, alces, são animais próprios que são adaptados a viver nessas regiões. E as plantas, né, bastante comuns, elas são as gimnospermas, essas coníferas, tranquilo? Lembrando que os animais que vivem em regiões frias, eles também são adaptados, logo eles vão ter pelos bastante espessos com camadas bem longas, né? E também eles vão ser bem cheinhos, bem gordinhos, vão armazenar bastante gordura, porque a gordura serve como isolante térmico, isolante de temperatura. Então faz com que o ser perca menos temperatura para o ambiente, senão ele morre congelado. Alguma pergunta sobre esses biomas? Não? Trunda, pessoal, taiga é o que a gente viu anteriormente. A trunda, ela é um bioma também de lugar frio, só que a vegetação aqui é uma vegetação mais rasteira. A gente não tem aquelas florestas de coníferas que a taiga tem. Na trunda vão existir bastante musgos e líquens, tá? Nós vemos briófitas aqui, né? E arbustos, que são plantinhas de porte pequeno, bem comuns desses lugares. Logo, esses solos aqui, eles vão possuir poucos nutrientes. Aí a gente já entende que musgos são plantinhas que elas conseguem resistir em solos com uma quantidade pequena de nutrientes, né? Então, nós vamos ter elas aqui nessa região. A camada de solo sempre ela vai estar congelada, né? E a fauna que compõe essa região normalmente são aves e mamíferos, que possuem também características próprias, adaptações para viver nessas regiões frias. Como eu já disse, os pelos, né, mais espessos,
ok? E a camada de gordura corporal também. Nós vemos ali mais a fundo da imagem, né? Um nevoeiro em cima de uma pedra que tem neve aqui, né? Gelo. Então, a gente já consegue entender que é um ambiente bastante frio. Agora, pessoal, os ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos, eles podem se organizar, né? De várias formas aí, e nós temos as divisões em ecossistemas de água doce e ecossistemas marinhos, né, de água salgada. Lembro que em uma aula anterior eu perguntei para vocês por que a gente chama água doce, né? A água do mar a gente entende como água salgada, e a água doce, ela é chamada assim por quê? Porque tem açúcar, então, lá dissolvida na água? Não, é porque a quantidade de sais dissolvida é muito menor do que no mar, então por isso que ela é chamada de água doce. Ok? Como exemplo, nós temos lagos, córregos e rios. Deixa eu ver aqui. O Murilo. Oi. Lagos, córregos e rio, água doce ou salgada? Pode responder, professor. Deixa eu responder, professor. Responde. Água doce, água doce. Ótimo. Então, são ecossistemas de água doce. Recifes de corais. Marinha. Salgada. Marinho, água salgada. É comum, são os seres que formam os corais são os quinidários, né? Então, é comum em ambiente de água salgada. Então, a gente entende aqui que eles recebem outros nomes, né? Lagos, córregos e rios são muito comuns para nós, principalmente aqui em Ares. Em Ares tem uma grande abundância de água doce aí, né? Então, isso aqui é muito comum. Essas zonas bênticas, pessoal, são zonas do fundo de um mar, ok? As zonas pelágicas oceânicas já são zonas mais abertas de água, tá? Mas também é um ambiente marinho. Os estuários, eles já são aquelas regiões onde que os seres, os animais ali, os peixes, né, principalmente, tem alguém com o microfone ligado aí, meninos, aberto. Os estuários normalmente são regiões, pessoal, onde que os peixes vêm para poder desovar. Alguém poderia descrever um estuário para mim? Fala de novo a pergunta. Estuário, aqui em Ares, em que região você encontra um estuário? Não sei lá. Tem noção, não? Olha aí a definição. Oi? Alguma lagoa, não sei. Uma lagoa? Nós vamos ter na lagoa uma região onde desova dos peixes mais na margem. Mas os estuários são áreas que sofrem impactos das marés. Elas ficam entre rios e mares. Onde que vocês encontram isso? O pessoal gosta muito de tomar banho. Algum manguezal? Os mangues. Você vai tomar ótimo. banho no manguezal ou sou doido? Não, Gabriel. O mangue é a região formada ali nas bocas da Barra, naquela região onde que o rio encontra com o mar. Alguém conhece Boca da Barra, essa expressão? Conhece, né? Conheço. Mas Isso, os caras Gabriel. direto abrem e fecha a boca. Pois é, mas essa boca da Barra, ela tende a maré se elevar bastante, nessas regiões acabam sendo perigosas. Não vai tomar banho lá no barro do mangue não, tá bom, Gabriel? Não é isso não. Mas essa região, pessoal, ela é formada por essa mistura de água doce com salgada. Logo, essa água não vai ser uma água totalmente salgada e nem totalmente doce, como diz ali, desprovida de sal. Ela vai ser salobra. É um ambiente adequado para os peixes reproduzir. Quem falou, tio? Guilherme? Eu, Carol. Carol, fala, Carol. O Pontal também é uma delas, porque, tipo, tem uma parte que fica entre o mar e o rio. Isso. É uma delas? Isso. O mar, Carol, todo lugar que o mar Professor, ele mas é muito difícil encontra... daquele negócio abrir, tá? Sim, mas assim, vai depender, tem certas regiões que os riozinhos são mais longos, né? E vai depender também dos impactos que aquilo ali sofreu. Mas toda a praia, que a gente imagina, praia é aquela partezinha que a gente vai, né? No mar ali. Mas todo esse lugar do mar que tem um encontro com água doce, igual o nosso rio mesmo, doce aqui, ele deságua lá em Regência. Então vão ter esses encontros e formam ali os estuários, que são esses lugares para reprodução. Mas tá certo sim, tá, Carol? Meninos, Professor, oi. aí Pode que falar. é lá na Amazonas, sei lá,
Tem um que encontra assim, um mar e um rio. Rio Assim, Negro e que é a Solimões. divisa. Esqueci o nome. Não é o Rio Negro e Solimões, não, que você está falando? Que eles falam? É, Sei lá. Um de água Acho que é escura e um de água mais é, clara. Isso. Mas é. aquilo ali, A Gabriel, são diferença é água de água doce. doce e água salgada? Não, os dois são de água doce nesse caso, tá bom? É porque a cor diferente desses rios depende do tipo de solo que ele tem. Igual no nosso Rio Doce, tem uma cor mais avermelhada, sempre teve, né? Não é por causa da lama lá, não. Sempre teve essa cor mais avermelhada por causa do solo que ele vem trazendo aí. Tranquilo? Meninos, para a gente terminar, olha só. Quem falou? Felipe, lá em Qual, Aracruz também tem esse manguezal? Não entendi. Aracruz? Lá em Aracruz? É? Tem sim, tem regiões de mangue. Tá? Normalmente, quando tem um encontro de rio com mar, vão formar mangues naquelas regiões ali, tá? Mangues são... Olha aqui a imagem. tio, onde meu pai pesca, que é lá no Piraquê-Sul, tem... Lá em Aracruz, no caso. Lá Aham. tem um monte de mangue. Aí, ó, Piraquiaçu é a região lá em Aracruz? É. Murilo. É Ótimo. Não, Alagoa, quer dizer. Ótimo, perfeito. Então, essa região de mangue é realmente um lugar que a gente encontra muitas espécies. Meninos, é característico do mangue... Eu faço sem ficar pescando não, tá? Doce, ficar esperando peixe pegar assim, mas comprar mesmo. Gabriel, segura aí. Olha só. Nós vemos aqui a vegetação característica, pessoal, com as raízes, olha, por cima. Olha essa imagem lá de baixo. As raízes, elas ficam por cima da água. Então, já é uma característica desses lugares. Tranquilo? Para a gente terminar, hein? Só faltam 5 minutos. Eu ainda tenho que conferir os presentes aqui. Existem os biomas brasileiros, divididos em biomas continentais e biomas costeiros. Os biomas que são continentais são aqueles biomas que estão mais afastados do mar, ok? Mais afastados. Então, mais para dentro ali do continente. Então, nós vamos ter a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, que é o nosso bioma aqui principal do Espírito Santo, o Pampa e o Pantanal, ok? Pantanal, que é uma região já alagada, né? Um bioma alagado. E nós temos ainda os biomas costeiros, né? Esses biomas, eles abrangem muitos ecossistemas diferentes, tá? E eles vão ali nas regiões litorâneas brasileiras. Aí nós vamos ter os mangues, as dunas, os costões rochosos, as ilhas, restingas, que são próprios de regiões como nós falamos aqui, né? Os recifes de corais, as baías das praias, né? São essas regiões. No mapa, a gente consegue imaginar aqui, por meio das legendas também, como que estão distribuídos esses biomas. Alguém fala para mim qual é o bioma com maior abrangência aqui no nosso país? Amazônia. Amazônia. Quantos por cento? 49,29,29. Ótimo. Pelo jeito, Fala o nome, mano. Se não dá... pelo jeito, todo mundo conseguiu encontrar. Olha só, a Amazônia, 49,29%. E o Pantanal, 1,76%. A Amazônia, ele é um bioma, né, formado por uma vegetação muito ampla, de árvores bem distantes. São vegetações bem densas, com árvores bem fechadas, bem próximas, e com isso tem uma diversidade muito grande. Sabemos que a Amazônia ela é muito importante, mas e o Pantanal, que é pequenininho, não é importante? Claro que não. Ele é muito importante. Ele tem uma vegetação muito abrangente, própria daquele lugar, mas tem uma biodiversidade de seres vivos muito grande, né? Uma perguntinha, pessoal. Para escolher um desses lugares assim, para mulher moraria no Pantanal. O Pantanal ele é riquíssimo. Quando você vai assistir um programa, um documentário sobre lá, a gente vê uma diversidade muito grande. Os seres costumam migrar muito para lá, para se reproduzir, para poder se alimentar. Meninos, uma pergunta para a gente finalizar aqui. Ó. Esses são os biomas brasileiros, então quando for estudar, dê uma olhadinha nesse mapa. Vejam bem a pergunta. Há afirmações de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Há essa afirmação. Só que essa afirmação não está correta. Se fosse para a gente chamar de pulmão do mundo, nós deveríamos chamar quem? A água. A água? Mas o que especificamente na água? Os mares. Hã? Os mares que tem as algas? Não, tá ótimo. todo mundo errado. É o céu. Fala então. Fala, Gabriel. É o céu.
O céu, As né? algas. Meninos, quem falou algas, justamente a Amazônia, ela libera uma quantidade de oxigênio muito grande. Isso é bom. Só que ela também consome uma certa parte deste gás ali no meio. Só que não se compara com a quantidade de oxigênio que as algas produzem. Sabe E por que essas é o algas céu? muito pequenas. Então, se eu perguntar isso na avaliação, fiquem atentos, hein? As algas sobressaem ainda, tá? Na produção de oxigênio. Anotaram isso aí, né? Ô, tio, Anotaram. Oi. Professor, é o céu porque todo lugar onde nós vamos, nós vê o céu, é. Aí quando todo lugar onde nós vamos ver céu, aí não vê água. Não sei porque eles estão falando. Mas a pergunta, Gabriel, é sobre a produção de oxigênio, hein? Fica atento aí, vai errar esse negócio, não. professor, Fala, Felipe, pra gente eu já encerrar. ouvi falar também que, por a Amazônia ser uma floresta velha, ela produz oxigênio, mas ela também usa muito esse oxigênio. É verdade? Justamente. Então a produção é grande, mas o consumo ali dentro também acaba sendo grande, ok? Meninos, prestem atenção aqui na Mas ela chamada produz mais rapidinho. ou consome mais? Não entendi, João. Ela produz mais ou ela consome mais? A produção é superior, porém o consumo já acaba consumindo uma parte daquela produção, ok? Nós temos muitos processos que acontecem ali, desde o nascimento de uma planta até a decomposição, que acabam atingindo isso. Meninos, presta atenção, 7º ano A. Rapidinho aqui, para terminar, ó. Eu presente, Ana Carolina, Bruna, Presente. Enzo Presente. e Presente. Gabriel, Meu Marina, cachorro morreu pelo jacaré. Murilo, Morreu Sofia, pelo jacaré. ó, silêncio aqui, senão eu coloco falta. Sofia, Felipe, Presente. Kelvin e Ana Luísa. Faltou alguém? Presente. Faltou eu. Não lembro de mim, não. Ninguém lembrou de mim. Quem? Não, só do 7º A. Tem mais Ítalo, né? Tá, foi só do 7º ano. Beleza. Falei todos, então. João Vitor, né? Eu acho que agora não esqueci de mais ninguém, não. Agora, rapidinho, o 7º B, ó. César, Gustavo Alves. É Gustavo Alves? Não, é Gustavo... É Gustavo Cavati, né? E Alves Sei lá. também. Ah, os dois, ok. Igor, Isabela Calmon, Luísa, Maikson, Maria Eduarda e Maísa. Faltou alguém? Faltou Guilherme. Guilherme e Rômulo, ok. Então, o pessoal que chegou depois, é sempre bom vocês falarem, meninos. Senão vai levar falta, hein? E Guilherme, Luísa tá aqui? beleza? Meninos, Ô, olha só, tio. anota aí. Oi? Não, deixa. Ó, a nossa avaliação, ela vai ser dia 5/8 e nessa semana vocês vão fazer também uma atividade avaliativa, num valorzinho bem considerável. E é sobre esse capítulo. Estudem. Na próxima semana a gente ainda vai dar uma revisão para finalizar o capítulo. Lá no site continuam as aulas sobre o capítulo 4. Então estudem lá também, assistem a aula certinho. Tranquilo? Qualquer pergunta, só falar, tá? Tchau, tio. Professor, Valeu. professor, Oi, quem ia perguntar? antes de terminar, Pode falar, Felipe. não tem experimentos da página 4? Do capítulo da botânica? Não, do capítulo 3 aqui, página 4. Eu fiz um parecido. Deixa eu verificar qual é. É o da sacola, não, né? Coloca a sacola na planta? É da escola mesmo, só que eu fiz Deixa eu visualizar. Você colocou folhas de suculentas. Aham. Ótimo. Aqui, Já deu as raizinhas? Já. Ai, perfeito. Isso é hidroponia. Muito bom, hein? Ótimo. E esse experimento da 4, que serviu de base aí, Felipe, quem conseguiu visualizar ali, meninos, muito bacana. Esse da 4 aí, vocês amarram uma sacola em uma planta, em um galho de árvore qualquer, vocês vão observar a formação de gotículas ali de dentro. E de onde vem essa água? Aí vem os questionamentos e poder responder. Quem quiser fazer isso daí vai ganhar um maisinho extra, igual o Felipe. Tá bom? Pessoal, preciso finalizar. Suor da planta, é o suor da planta. A planta sua? Será, César?
Ei, fala, Igor. Respiração, não? É a planta bebendo água isso. que derramou. Fala, João. É a planta, tio, é a planta bebendo água que derramou. É a planta bebendo água o quê? Só que ela derramou, tio. Ah, tá. Isso aí. Derramou na sacola ali toda. Meninos, quem fizer e responder isso corretamente ganha um extra. Foi bom estar com vocês. Até a próxima aula. Tem bastante. Fala, o Guilherme, fala. Sua prova, avaliação aqui, avaliativa, chegou Isso. aqui agora. Chegou? Ótimo. Aí Ah, é para entregar até que dia? olha, normalmente eles dão um prazo de um dia só. É no formulário. É só ir lá e marcar X, ok? Então entra pelo link, faz lá e finaliza hoje mesmo, se possível. Tá bom? Onde isso, professor? Onde isso? Tá ok? Ó, eles mandaram para os pais aí, ó. Chegou agora da escola o recado. Ah, tá. Tá bom? Eles mandaram o link, só entrar lá e entregar a atividade é sobre esse capítulo. Valeu? Tá chegando aqui agora, meu Deus. Isso. Não Muita deixe coisa. de fazer, hein? Não deixa de fazer. Eu tô Vocês vão ver que é bem facinho. Eu tava ouvindo sua aula e já tava fazendo Fome, atividade já. Isso. Aproveita porque o assunto é esse. Pessoal, bom trabalho para vocês finalizar a aula. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, professor. É nóis. Valeu, tchau. Falou, tio. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no grupo no WhatsApp. Tchau.